Nós ainda estamos nas obras da carne e vamos começar o principal intuito da mensagem de Paulo nesse trecho da Escritura. Vamos dar o pontapé inicial para algo que as igrejas em todos os séculos devem prestar muita atenção, para não ocorrer um problema que inclusive é alertado pelo Senhor Jesus, que todo reino dividido em si mesmo não pode existir ou resistir ou batalhar ou perseverar ou conquistar. Então nós vamos dar o pontapé inicial hoje com uma das palavras que o apóstolo Paulo cita aqui nesse momento. Antes disso, vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo a sua direção. Deus amado, o nosso Deus perfeito, Deus que tem nos instruído no melhor da palavra, Deus que nos tem dado entendimento e nos tem dado a oportunidade de fazer de acordo com tua vontade. Nos faz viver a tua palavra, ó Pai. Mas para isso, ó Pai, te pedimos a tua instrução nesse momento. Nos faz compreender a tua palavra para viver para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, do versículo de número 20 diante de nós, estão aqui citados algumas das obras da carne. Hoje nós vamos, depois de ter analisado a feitiçaria, que foi domingo passado, hoje nós vamos para inimizades, né? Eu gostaria que já colocasse o slide aí, que foi enviado, e nesse slide nós vamos ter a palavra de hoje. Ertrai é o nome da palavra, e essa palavra está no plural, que significa inimizades, que tem em algumas traduções maneiras diferentes, né, de traduzi-la, né? Na nossa tradução, a tradução que a presbiteriana adota, a ARA, nós temos a tradução inimizades, mas não só ela traduz assim. A NVI 2023 traduz desse jeito, também vai falar de uma certa inimizade, apesar de ser parafraseada, a linguagem de hoje vai traduzir para as pessoas ficam inimigas. Nós temos uma tradução que nós vamos ver ela por último aqui, comentar sobre ela, que é da mensagem, mas temos da NVI 2011, ódio. Nós temos da Bíblia de Jerusalém e Viva, ódio também. E já em outra tradução parafraseada, nós temos hostilidade, ressentimento ou rivalidade, que também cabe. Nós vamos ver no estudo histórico da palavra também essa questão da rivalidade. E temos inimizade também, numa tradução mais curta, exata e literal, também na Almeida Recebida. Mas a Bíblia Mensagem fala competição selvagem. A tradução da Bíblia Mensagem, do Eugene Peterson, que é muito versado nas línguas originais, o homem é muito bom na questão da linguística, ele coloca assim, também por questão contextual aqui que nós temos, especificamente no versículo número 15, que o apóstolo Paulo vai dizer, do mesmo capítulo 5, diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então aqui é bem cabível de uma tradução livre ou parafraseada essa forma de competição selvagem. Você pode colocar no sentido lógico a tradução de Ertrai, de inimizades, como sendo essa competição selvagem, que é exatamente o que vai acontecer aqui, de acordo com o que nós temos no texto sagrado aqui dessa palavra. Essa palavra, ela não é utilizada apenas aqui no Novo Testamento. Quando ela aparece, uma palavra aparece apenas uma vez, nós chamamos de rapax, legômena, só uma vez aparece. Algumas palavras, aliás, muitas palavras são assim no Novo Testamento. Aqui não é assim. Não tem tantas ocorrências, a semelhança de feitiçarias, como nós vimos que tem em Apocalipse, ali algumas citações também, que a gente vai ver que o uso dela no Novo Testamento não é nada bom, é algo extremamente negativo.
Aqui nós temos mais três aparições, que é em Romanos e em capítulo 2 de Efésios. Nós vamos ver no versículo 14 e 16 também a aparição delas. Mas, para isso, seria bom que nós lêssemos todo o contexto ali que está inserido essa palavra. Essa palavra, não há necessidade de gastar muito tempo discutindo o significado de eritrai ou dessa tradução que nós temos de inimizades. Não. No Novo Testamento, só em 2 outras passagens, ou em 3 versículos, nós temos essa ocorrência, né? Romanos 8, 7, abram aí. Oito, 7, nós temos: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Pendor é inclinação. A inclinação natural para a carne é inimizade contra Deus. É uma rivalidade contra Deus. Nós temos aí, né, até essa questão de rivalidade, ressentimento. A carne é hostil a Deus. Então, nós vamos ver aqui um significado extremamente negativo aqui a utilidade dessa palavra. Mas nós temos em Efésios capítulo número 2, pode abrir aqui, que ela é usada inclusive para a parede divisória de hostilidade, que faz separação entre judeu e gentil. Mas nós vamos ler do 11 ao 22, para a gente ver em que contexto aqui se encontra essa palavra. Do 11 ao 22 de Efésios 2 diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, aqui eles estavam nessa hostilidade contra Deus. Essa era a condição dele. Vocês estão entendendo aqui, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aqui a palavra do estudo de hoje. 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Mais uma vez: e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estáveis perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicação do Senhor. Então, nós temos o primeiro uso é uma hostilidade e inimizade contra Deus, contra o indivíduo que é criador de todas as coisas, inclusive desses que tem essa inclinação. Mas o uso aqui em Efésios, nós vamos ver um uso que havia uma inimizade e separação, que nós sabemos, iniciada pelo próprio Deus, que separou, colocou o povo de Deus em uma qualidade com leis, com legislações, até a dieta, corte de cabelo, tudo era para diferenciar dos outros povos. Mas em meio a isso passou a acontecer inimizades, e era de um lado para outro.
até porque os povos que não eram o povo de Deus viviam em hostilidade direta e querendo conquistá-los e matá-los. Inclusive fizeram grandes atrocidades contra o povo de Deus. E assim também o povo de Deus muitas vezes até orava, existiam as orações imprecatórias, no qual nós vimos os salmos e tudo mais. Então, aí nós vamos ver esse uso da palavra, dessa questão, dessa separação que havia. Mas Deus mesmo desfez essa inimizade. O Senhor Jesus derrubou essa parede de separação que existia. Inclusive, tem um termo no meio desses que é o mesmo termo dado para divórcio. Desfez o divórcio que acontecia, que havia, e refez, se tornou um só homem, um só povo, que hoje é a igreja. A igreja de Deus é constituída por todos os povos e não pode haver essa inimizade. Então, a inimizade é incabível, inconcebível para o povo de Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele usa essa palavra no contexto da igreja local ali, entre os Gálatas. Antes de novo, ir para os textos bíblicos, nós vamos ver o uso dessa palavra no grego clássico, por exemplo. Em primeiro lugar, havia entre uma classe e outra, dentro da mesma cidade, ou até mesmo do mesmo país, ela era usada para descrever essa separação, essa inimizade, esse ódio, essa hostilidade. Havia também esse uso. Platão, inclusive, ele disse que em cada cidade havia uma guerra civil entre os que possuíam muito ou não possuíam nada. Havia essa inimizade entre classes também. Então, pode haver em qualquer comunidade uma guerra de classes, que as pessoas de disposição maligna podem facilmente fomentar, visando atingir seus próprios pessoais propósitos maldosos. E aí também é digno de se citar que havia, e esse é o segundo uso da palavra, inimizade, por exemplo, essa foi a mais usada na história, essa palavra, da inimizade entre gregos e os bárbaros. E essa inimizade era causada porque os gregos se achavam, inclusive, uma raça já nascida com uma otimização bem maior do que as outras. Os gregos se achavam não só mais inteligentes, mas uma raça bem mais aprimorada, já de nascença. Então, eles consideravam os bárbaros menos inteligentes, geneticamente mais fracos e tudo mais. Isso, inclusive, nos faz lembrar algo que vai acontecer mais de 1.700 anos depois, de querer ficar uma raça bem superior, mas isso por meio de guerra, conquista, matança, tudo que você imaginar. Mas aqui, no contexto lá da Grécia, era utilizado essa palavra porque os gregos se achavam superiores aos bárbaros, e aí havia essa inimizade. Também deve ser digno de nota de que há inimizade entre um homem e outro, um indivíduo e outro. Nesse caso, é mais simples definir essa palavra em termos de antônimo. Eritrai é um antônimo exato de ágape. Essa palavra é totalmente contrária ao significado daquele que a gente conhece de ágape. Totalmente outro. Assim como começa o fruto do Espírito com ágape, aqui a obra da carne, no objetivo principal do apóstolo Paulo, como já dissemos das outras vezes, a primeira que temos é essa da inimizade.
que vai contra o próximo diretamente ou contra um partido diretamente. Devemos lembrar que o apóstolo Paulo, ele sempre lutou contra esses partidos. Por exemplo, em Coríntios, nós vamos ver ele citar vários partidos, né? Os de Cristo, os de Apolo, os de Pedro, os de Paulo. Temos os de Cristo, né, que são os mais santarrões lá. Mas nós temos ali divisões, em que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que não é cabível ao povo de Deus viver nessa divisão. Como no capítulo 3 de Coríntios, vamos lá. Capítulo 3 de 1 Coríntios, que ele vai dizer o seguinte: eu, porém, versículo 1, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-los, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aqui o apóstolo Paulo chama a atenção para a questão de serem templo de Deus e não viverem divididos como em partidos. O apóstolo Paulo luta contra isso no Novo Testamento, chama a atenção disso. A questão é que entre os corintianos isso permaneceu, isso continuou. O apóstolo Paulo tentou de todas as formas, e inclusive em 2 Coríntios capítulo de número 11 e 12, nós vamos ver contextualmente que ele tentou de todas as formas desfazer a palavra daqueles tais superapóstolos. Se não me engano, no versículo 13 nós vamos ter esses termos utilizados. A igreja permaneceu dividida ali e com rivalidade. A igreja de Corinto nunca deixou de ser dividida. Nunca. Ela continuou com os seus partidos, com suas inimizades, com suas brigas, o tempo todo, sem cessar. Inclusive, alguns pastores, alguns exegetas, eles defendem que o apóstolo Paulo ele perdeu de vez a igreja ali por causa dessas inimizades, por causa dessa divisão. Então o apóstolo Paulo ele já começa esse bloco dos pecados sociais, como a gente já falou certa vez, com a palavra eritrai, que significa inimizade. Inimizade que na sua história é um homem contra o outro, é a cidade em briga. Por exemplo, no nosso país no momento, nós vamos ver uma total inimizade, praticamente total, né? Inimizade em relação à política. A briga é realmente muito grande e feia em nosso país em relação a essas coisas. Nós vamos ter toda eleição que nós vamos ver praticamente é 0,5% ou 1%. E aí essa hostilidade ela não cessa, ela continua. Então, o uso dessa palavra primariamente foi assim, mas também ela tem esse teor até de em comunidades acontecer isso. Isso é absolutamente
incabível nos contextos bíblicos em que nós temos o uso, inclusive, dessa palavra aqui. Então, também, observando também o contexto grego do uso dessa palavra, é interessante também a relevância de 2 lugares onde ocorre a palavra eritrai. Essa aqui que nós vamos ver biblicamente falando, o versículo número 14 e 16, lá de Efésios. O relacionamento do mundo antigo entre judeu e gentil, que havia realmente essa parede de hostilidade. Era uma inimizade tradicional antiga entre judeu e gentil. Era uma ojeriza que existia entre ambas as partes. Os romanos, por exemplo, podiam falar da religião judaica como sendo superstição bárbara. Mas viu aos povos. Na mesma passagem, Tácito, por exemplo, diz a respeito dos judeus que têm uma lealdade inabalável uns aos outros, mas um ódio hostil a todos os demais homens. Lealdade entre eles que havia, mas aos demais homens não, aí havia inimizade. Inclusive, nós temos a questão também dos samaritanos, que inclusive os judeus, eles nem citavam o seu nome. Citar o nome deles era algo ruim. Nós vimos isso, contemplamos isso no texto bíblico, no capítulo 10 de Lucas, na hora que Jesus pergunta quem foi o próximo daquele homem, daquele que usou de misericórdia. Ele não diz nem o nome samaritano. Então, essa união, esse pensamento uníssono, esse amar o próximo, que inclusive, naquele contexto em que o Senhor Jesus, ele falou dessa questão do amor ao próximo, o próximo para o judeu, o próximo para o escriba, o próximo para o fariseu, o próximo para o doutor da lei exata, jamais poderia ser um samaritano ou um gentil. O próximo seria o da família, o próximo seria o que frequenta a mesma sinagoga, o próximo seria um judeu, mas jamais um samaritano ou um gentil. Então, o eritrai também existia ali, embora no texto que nós citamos aqui de Lucas não exista essa palavra, mas esse é o significado dela. Isso é o que acontecia. A questão é, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui a uma igreja, de um povo em que a legislação e o comando militar e as leis eram romanas. Os costumes deles outrora eram de vivência pagã, de maneira de viver pagã, de maneira aquém a Escritura, embora alguns deles conhecessem o Antigo Testamento, como nós já falamos algumas vezes, o Antigo Testamento na versão grega, que era a Septuaginta, embora conhecesse, mas a maneira de viver e a tradição de vivência deles era de acordo com o mundo. Era de acordo com o que eles viviam outrora. E aí, muitas vezes, as pessoas aí, mesmo convertidas, e vivendo às vezes isso, note que o apóstolo Paulo, lá em Corinto, ele chama eles de santos. Ele chama eles de eleitos, em outras palavras, de cristãos, do caminho, mesmo vivendo toda essa divisão. Porque ali, segundo o apóstolo Paulo fala, a palavra de Deus declara, importa que se manifeste partido entre vós, para assim ficar clarificado, ou se entender quem é eleito de Deus. Que os participantes ferrenhos dessas divisões e dessas inimizades,
eles se manifestam como não eleitos de Deus. E aqui o apóstolo Paulo inicia tudo isso com essa palavra, em meio a esse contexto na qual ela foi mais utilizada. Então, eritrai é a atitude da mente e coração que coloca as barreiras e que tira a espada. Ágape é a atitude do coração e da mente que alarga o ciclo e estende a mão da amizade, que abre os braços do amor. Então, é uma coisa totalmente contrária à outra. Aqui se dá o pontapé inicial das obras da carne, que ela vai findar com duas palavras que concordam com elas. No final do versículo de número 20 ainda, nós temos a palavra facções. Olha aí comigo na Bíblia. Logo após tem invejas. Essas duas palavras aí, elas são equivalentes na prática a essa questão da inimizade. A inimizade aqui, o sentido é de rivalidade com outro partido ou com outros partidos. Pode ser com uma pessoa ou com algumas pessoas, mas ela dá o pontapé inicial para uma divisão, no qual essa divisão vai ter dentro dela várias práticas. Inclusive, no meio de tudo aqui das obras da carne, nós vamos ter iras, pessoas coléricas, pessoas briguentas, pessoas que vão às vias, Então, nós temos aqui a primeira obra da carne, dos problemas sociais, eritrai, e no outro lado, a outra é o fruto do Espírito, que é ágape e amor. Mas, Vicente, esses problemas não acontecem no mundo protestante. Não acontecem. Meus irmãos, na história é só o que aconteceu. Na história toda. Até ao se desenvolver a reforma protestante, já foi surgindo várias maneiras de pensar diferente. Até na questão, como nós estávamos dizendo um dia desse, falando sobre a ceia, até na ceia, nós temos vários posicionamentos. E nós sabemos que, historicamente, a maneira que reagiu Lutero não foi nada amoroso, foi meio que belicoso, a ponto de ele sair de um recinto, irritado, e dizer, mas o texto diz, isto é meu corpo, e sair. Note que é um problema que nós temos na história da igreja, com essa questão de inimizades. Formou-se muitos pensamentos, na reforma protestante, que era para haver uma unidade. E interessante é que o propósito da reforma era tornar a igreja vigente na época, o catolicismo romano, unitária mesmo, um pensamento único e correto. Mas saiu-se do meio, e ao sair do meio ainda surgiram vários posicionamentos que causaram brigas na história. Inimizades nós tivemos bem antes da reforma protestante. Inclusive no concílio de Nicéia, nós tínhamos ali alguns livros de história da igreja, vai dizer que não se falava outra coisa nas cidades e nos locais, a não ser a questão do homoiósios ou moiósios, que é se era de mesma substância de um pai com o pai Cristo, ou não de mesma substância. E tínhamos partidos e inimizades e disputas e debates em relação a isso, nas ruas, nos lares, nas igrejas. E não só aí na história, pessoas foram mortas por causa disso,
tínhamos rivalidades. Aqui eu estou falando bem de forma bem coxa de retalhos mesmo, sem seguir uma ordem cronológica, mas de acontecimentos que nós tivemos de inimizades na história da igreja. Também nos Estados Unidos, em relação a batistas e presbiterianos, nós tivemos brigas que aconteceram, grandes maldades por causa de batismo. Tu é aspersão? Pois toma, água quente na cabeça. Tu é para teu negócio é imersão? Pois então, matava afogado. E isso era em meio ao povo que se chama povo de Deus. Inimizade, ódio, hostilidade contra o próximo. Nesses casos que eu citei, não era da mesma comunidade, igreja, como aqui, Betel, não. Com outra denominação, com outra doutrina ou algo parecido. No mínimo, essas coisas, às vezes, causaram separações por anos. Mesmo sendo amigos, já não continuavam juntos. Mesmo dizendo que na morte um deveria pregar no culto fúnebre do outro, mesmo assim não conviviam juntos. Então nós tivemos muitas coisas terríveis na história, justamente sendo praticado isso, o que o apóstolo Paulo está chamando a atenção. Essa inimizade, essa hostilidade contra o indivíduo ou contra as pessoas do mesmo país, da mesma igreja ou algo parecido. Como lidar com isso nos dias de hoje? Você já se sentiu hostilizado por alguém por crer em uma doutrina, por exemplo? A minha igreja, ela vamos citar só um exemplo do que mais acontece hoje em dia, é salmodia exclusiva. Aí o outro já, eita. Se for aprofundar demais a conversa, pode sair uma inimizade dali. Eu sigo o princípio regulador do culto, prescrevo os símbolos de fé. Aliás, no passado, alguns antes de chegar aqui, só em declarar, não, sou calvinista. Mas isso, o pior de tudo que pode acontecer, é o que exatamente o apóstolo Paulo está chamando a atenção. Na igreja local, acontecer essas inimizades. Esse é o objetivo de expor isso aqui. Para que não aconteçam essas inimizades aqui, na igreja local, por nenhum motivo. O interessante é que, doutrinariamente falando, isso pode não acontecer, porque todos aqui estão aqui porque creem na doutrina, mas pode por coisas muito menores acontecer rivalidades, inimizades no local. O interessante, espero que os irmãos ouçam isso com maturidade. O interessante é que às vezes algo que categoriza, separa de certa forma, às vezes um grupo, às vezes algo, é o pontapé inicial da inimizade. Inimizade não pode ser iniciada de forma nenhuma na igreja. E o apóstolo Paulo começa com isso para não dar luz às outras coisas que vai ser citada. Porque quando começa essa inimizade, daí flui todas essas coisas terríveis, na qual nós temos porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões. Uma coisa bem facciosa, que é recheada de inveja. Às vezes, o pontapé inicial é dado
inimizade, dessa parte da inimizade, porque alguém tem inveja de um certo líder, de um certo departamento, às vezes, na igreja. Nós não podemos dar oportunidades às inimizades, em que se começar a acontecer, o que nós devemos fazer, isso aqui nós nem vamos falar aqui o pastor, ao tomar conhecimento, ele já tem que começar a agir contra isso, o pastor, presbítero, diácono, os irmãos mais maduros, ou qualquer outro irmão, mas todos, ao perceber a ponta de uma inimizade a surgir, já tem que começar a sanar esse problema, que pode dar luz a todos esses outros problemas terríveis que são citados aqui pelo apóstolo Paulo. E aí, meus irmãos, cabe a nós, enquanto povo de Deus, ter esse tato. Senão nós vamos nos assemelhar a gregos. Quer tenha razão ou não desse princípio de inimizade. Você, ao querer praticar essa inimizade, você pode estar se assemelhando a esses gregos, se achava superior ao outro. E a palavra de Deus, ela fala totalmente contrário disso. Então, bem rapidinho aqui em Filipenses, capítulo de número 2, logo no início. Olha o que é que diz o apóstolo Paulo. A palavra de Deus, do 1 ao 4 do capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada uns aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Olha aqui a questão da unidade, a questão da mutualidade do amor, olha aqui a questão da alegria uníssona, e olha aqui considerar o outro. No versículo número 4, no versículo número 3, no final, na parte B, diz, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, e não se considerando superior. Para os gregos, no primeiro uso, no segundo uso que nós vimos aqui da palavra, para os gregos eram superiores geneticamente, a sabedoria deles natural, eles eram, entendeu? Aquela questão lá do saber inato, eles tinham, com certeza, tudo isso. Mas os gregos também consideravam os bárbaros que eram, por natureza, escravos. E era perfeitamente correto para um grego superior reduzi-los à escravidão. Seu irmão não é escravo. Você não é nada superior ao seu irmão. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. O Senhor arrastou você do mais profundo lamaçal de pecado para os braços de Cristo, igualmente todos aqui. Não existe essa superioridade. Então, no momento que se começa a inimizade, tem no sentido filosófico tudo isso. Quando você trata o seu irmão como inimigo, como você trata um grupo da igreja como inimigo, você está se achando superior a ele, em todos os sentidos. Você não é nada, eu não sou nada, nós não somos nada. Não tem essa do conselho ser superior ao resto da igreja. Não tem essa do diácono ser superior a fulano de tal. Nem tem essa de você ser o super mais sábio que todos e conhecedor de todas as teologias e lido todos os puritanos, todos os pais da igreja, todos os reformadores. Somos todos iguais.
Não existe essa superioridade. O que existe é vocação, o que existe é um talento dado por Deus a cada um, mas superioridade jamais. Você não é superior ao seu irmão. E aí nós devemos tomar cuidado, sempre que acontecer de surgir algo na igreja que possa ser interpretado como tal coisa. Porque tem coisas que são biblicamente corretas. Vamos dizer aqui as coisas que são corretas. Principalmente nós presbiterianos. Temos um governo representativo e tem um pastor e presbíteros e ali se forma um conselho. Isso temos na Escritura, uma coisa normal. Nós temos também uma junta diaconal, a qual ela é responsável por muitas coisas na igreja, de socorros. Também todos têm que ter, não podem ser neófitos, devem ser conhecedores da palavra também, porque a distinção, é muito bom o pastor Alex está sempre fazendo essas exposições em relação a presbíteros, diáconos e o pastor, para ficar os pingos nos is, entendido? Porque não é fácil compreender isso, não. Por isso que há a balbúrdia aí, todas essas coisas das igrejas. Aí os espertinhos começam a querer confundir a cabeça dos outros. Nós temos essas coisas, mas outras não existem, meus irmãos. E aí essas que não existem, quando se tem que tomar cuidado para não causar não ser o pontapé inicial de inimizades. Por exemplo, nós temos igrejas que têm um tradicional grupo de louvor. E aí tem o ministro de louvor. E aí tem os ungidos, e chamados até de levitas. E um no qual está lá na frente, ministrando. Vicentão está falando isso aqui, mas eu já fiz isso no passado, entendeu, meus irmãos? Isso é uma coisa que com não entendimento a igreja acaba praticando. E aí muitas vezes aquele ali é confundido. Esse aí pode ser pregador do evangelho. Esse aí vai ser pastor. Falamos de grupo de louvor, mas em outras igrejas que tem o grupo das crianças que vão cantar, aí agora vai ter o grupo das senhoras que vão cantar, agora nós temos aqui o grupo dos jovens, é um coral gigante, nós temos um coral. Essas categorizações criadas a parte da Escritura é uma das principais responsáveis por inimizades, porque aquele que não participa se utiliza de outro mecanismo e começa a ir contra aqueles, e a briga começa na igreja. Ou simplesmente as pessoas lutam com todas as forças apenas por esses objetivos e começa de novo a inimizade. É por isso que a igreja tem que ir sempre pelo que está escrito, e não pelo que eu acho que é de legal, e o que eu acho que é de se aproveitar talentos ou algo parecido. Então o apóstolo Paulo, quando ele começa com isso aqui, quando ele vai nessa de falar das inimizades, é o princípio e o início de todas as práticas de obras da carne sociais, de problemas sociais que nós temos aqui. Inimizades, que em outras traduções, bem traduzidas, ódio, Borges coloca perfeitamente, mas o que mais me chamou a atenção foi da mensagem, porque ela é bem contextual. Competição selvagem. É a prática disso que o apóstolo Paulo estava falando. Vos mordeis e devorais uns aos outros. E aí, a gente lembra do que o Senhor Jesus falou, que o reino não pode subsistir dividido em si mesmo. Como a igreja de Cristo, ela vai conseguir crescer, e aqui eu não vou fazer essa distinção que eu gosto de fazer, às vezes eu acho besteira, não é número, é profundeza, não sei o quê, eu estou falando de crescimento no geral, porque quem traz o crescimento é o Senhor. Ela não vai conseguir crescer com essa divisão.
é impossível crescer. Vamos para a igreja mais idolatrada de todos os tempos, né? A igreja primitiva, do capítulo 2 de Atos. Eles perseveravam o quê? Vocês lembram da palavrazinha que tem? Unânimes. Vamos lá para Atos 2. Sem isso, não pode haver crescimento. Com rivalidades, com hostilidade, nós nunca... A partir do versículo número 42, olha o que diz, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, distribuíam o produto entre o povo, à medida em que cada um tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Perseveravam unânimes. Lembra Cristo, o sentido lá de Cristo ter sido levantado, que o apóstolo Paulo fala no texto que nós lemos todo lá do versículo 11 ao 22 de Efésios 2, derrubou a parede de separação, criando um novo homem, um corpo. O corpo não pode estar dividido. Nem em desenho animado isso dá certo. Sei quem assistiu aqui já o clássico capítulo do Pica-Pau, que tinha um monstro que era feito lá, que era um robozinho que arrancava as penas. Meu amigo, quando tiravam um membro dele, ele ficava todo torto. E quando tiravam o mecanismo, uma pedrinha lá, né, que fazia que ele ficasse unido bem direitinho, né, e ele se ajustava de novo todo ao contrário, perna para o lado, o braço para o outro, nunca dava certo. O corpo funciona por completo, unido, com todos os membros. Se perdermos um olho, o outro vai ser sobrecarregado. Aliás, no corpo humano isso acontece, em máquinas acontecem, como carros. Não há sentido em separação, em divisão, em inimizade, em não querer o outro. Não existe isso do corpo não querer a mão, do corpo não querer a perna. Eu não preciso da perna, você não vai andar. Você vai pensar de um auxílio estranho e vai lhe causar limitação. Então, para o apóstolo Paulo, não há sentido em divisão. Para o Senhor Jesus, não há sentido na divisão. Para Deus, não há nenhum intuito do povo de Deus viver separado. O Senhor sempre quis o seu povo em ajuntamento, juntos, perseverando na mesma doutrina. Então, inimizades não, de forma nenhuma. E tudo aquilo que for ser feito em uma igreja que possa vir a ter a possibilidade de causar isso, a gente tem que evitar. Qualquer coisa dessa, o conselho tem que evitar, a igreja tem que evitar. Não existe categoria especial a parte daquilo que é determinado da Escritura, sendo que nem esses são especiais na frente dos outros. Somos iguais diante de Deus, somos um corpo, somos um povo, vivendo para a glória de Deus. Amém.